Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui com a prova do TRF da segunda regional. A prova foi aplicada no dia 5 e quero comentar essa prova porque muita gente vai fazer a prova no dia 12, né? E qual foi a surpresa dessa prova? Vamos lá. A gente havia escrito um artigo anterior falando sobre alguns temas possíveis da prova. Quando a gente escreveu esse artigo, a gente tinha o quê? A primeira prova da Consulplan em 2017. Então, o que a gente faz? Faz aquela leitura assim. Aqui está a prova, né? Aqui está a banca e os critérios. Aí eu até comentei com vocês o seguinte, que eu falei assim, que a que a Consulplan praticamente copiou os critérios da Fundação Carlos Chagas, né? Conteúdo, estrutura, expressão. Mudou só a expressão que ela vai dar mais pontos para a expressão, está nítido. E aí, né, não bastasse isso, aí eu pensei assim, não, então ela deve manter aquela linha dela de atualidades, mais alguma coisa que tem relevância com a instituição. Bom, o que ela fez? Ela continuou com atualidades, mas ela foi beber água da Fundação Carlos Chagas. A prova que foi feita no dia 5, ela é FCC praticamente do início ao fim. A única coisa que tem diferente nela, que não é FCC, é porque o assunto é muito atual e a FCC não faz isso. Ela pega um fato atual, mascara esse fato, coloca um texto filosófico e trabalha em cima desse texto filosófico. Bom, então eu, Júlia Andrade, vou comentar com vocês sobre o que eu podia esperar dessa prova, qual a relação dessa prova com as nossas aulas e o principal, o que vocês vão esperar para a próxima, tá? Bom, vou mostrar aqui um material que eu pedi para vocês mandarem para os meus alunos, porque até então a Consulplan não havia publicado essa prova, pelo menos até o presente momento em que eu estou gravando, ela não publicou, fiquei esperando a publicação oficial da banca, mas não saiu. Aqui está a prova de redação, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo anotações como essa aqui, ó, HAL, sociedade plural, né? Diversificada e por aí vai, né? Sobre traços marcantes da sociedade, apresenta a individualidade como seus traços marcantes. Isso é muito legal, porque isso aqui, é como eu disse, não estava na lista dos nossos temas. Eu fiquei até muito doida, porque o que aconteceu? Se você olhar meu material do TRE e se for olhar o material da Fundação Carlos Chagas, do TRF da primeira, que a gente começa a trabalhar daqui a pouco, o que vai acontecer? Você vai notar que isso aqui está lá, tá? Mas por outro lado, a minha sorte, que eu ainda virei e falei assim, quando eu passei aquele material do revisional, eu escrevi um artigo, mas o pessoal do curso eu passei o material mesmo, com material de revisão. Eu fiz as redações, apesar de temas que tem muita cara de Consulplan, a gente não pode abandonar esses temas até o dia 12, falar nisso, né? Mas fiz dentro de uma ótica Fundação Carlos Chagas. Quem se lembra desse meu discurso no vídeo, muito nítido. Inclusive está no meu material. Quem se lembrar, nesse material, né, eu falo lá sobre Charles Taylor, falo sobre Bauman, cito alguns teóricos que são da Fundação Carlos Chagas, mas eu falo, ó, nós vamos fazer uma prova de Consulplan com cara de FCC. E aí, quem se lembrou, né, olhou para a prova e conseguiu montar, se deu bem. Por quê? Vamos lembrar? O tema pedia para você partir de textos... O tema te dava textos motivadores, então não era para você trabalhar aqueles textos, tá? Aquilo ali não passava de motivação. Mas que você produzisse uma dissertação sobre a seguinte temática: a solidariedade em uma sociedade individualista e injusta. Ora, se a gente parar para pensar as características da sociedade atual, segundo o Zygmunt Bauman, por exemplo, a gente está falando de uma sociedade que possui algumas características assim bem típicas. Nós vivemos um tempo de um culto ao individualismo muito forte, as pessoas são muito individualistas em todos os sentidos, até para coisas bobas, tipo, o sujeito não tem só o quarto dele, mas ele tem o celular dele, é o computador dele, não existe mais o computador da família, né? As famílias, por exemplo, vão fazer algum tipo de passeio, aí tem muito esse discurso, tipo, vou escolher um passeio que o meu filho goste, que a minha filha goste, mas que também meu marido goste. Quer dizer, você vai preocupando não um passeio uniforme para todo mundo, mas um passeio que possa ali agradar um pouquinho a cada um. Você escolhe um lugar que agrada um pouco cada pessoa.
de forma diferente. Por quê? Porque é uma característica do nosso tempo, tá? É o individualismo. E esse individualismo é que faz, por exemplo, que casais, mesmo à mesa de jantar, cada um possa pegar o seu próprio telefone e ficar lá sozinhos, né? Não tem ninguém, só eles ali, e eles no celular deles, tá? Esse individualismo que faz com que os adolescentes que vão a uma balada parem de paquerar e sentem na mesa e prefiram acionar um aplicativo, porque aí a paquera vem via aplicativo. Então, nasce de uma postura muito individual e não de uma interação. E o Bauman diz isso, nós somos uma sociedade não afeita ao conflito, à interação, nós evitamos a interação. Por que as pessoas estão gostando mais de namorar por aplicativo? Porque não estão mais dispostas a sair de casa, puxar conversa, arriscar-se, né? A gente quer fugir ao risco. Podem olhar que esses aplicativos muitas vezes, principalmente aqueles do pessoal que tem uma graninha, né? Então o que acontece? Tem lá um chamado Meu Patrocínio, por exemplo, tem rico e pobre. Aí lá tem todo o perfil, né, de quem vai namorar quem, que é para reduzir o risco, né? Para formar um perfil que é o seu, de reduzir o conflito. E isso é clássico da nossa individualidade. Segundo Bauman, Zygmunt Bauman, que é um grande teórico, é o que está respaldando essas redações quase todas. Segundo Zygmunt Bauman, ainda tem mais. Além de sermos, né, estarmos aí, vamos dizer assim, numa sociedade individualista, nós somos também a sociedade do hedonismo. O que é o hedonismo? É um valor clássico que voltou com força total. É o prazer, o culto ao prazer. A gente é a sociedade que foge da responsabilidade. Ninguém quer ser responsável, ninguém quer ser responsabilizado. Quer se viver o hedonismo. Aí se pergunta, por que o Cabral desviou tanto dinheiro? Gente, é a sociedade em que ele vive. É uma coisa horrorosa, é assim mesmo, né? Aquilo gerava um prazer tão grande que o cara se via preso naquela teia de aranha, não vou discutir todas as questões, mas que, de certo modo, o não estar aí quer dizer o quê? Não ser responsabilizado, não chega até mim. Então existe essa coisa de não responsabilização. E nós estamos criando muitas vezes nossos filhos sem essa ideia de responsabilização. Pouco tempo, e acabou passando na TV esses dias, né? Aliás, no dia da prova, sobre você estar num restaurante e ter os pais com as crianças estarem perturbando todo mundo. Não que as crianças não possam brincar, etc., mas é porque os pais antigamente educavam as crianças para o social e as responsabilizavam. Hoje não. Nós educamos as crianças para serem individualizadas, né? Não importa o social, se elas vão gritar, problema de quem está ali, o direito é dela, aquela criança. O animal está perturbando, né? Mas a pessoa adora o cachorro, adora o gato, não sei o quê. Fala-se mais alto porque não se quer responsabilizar, não se quer pensar o todo, né? Pensa-se somente em si, tá? Então, são várias questões que estão por trás disso. E também somos, e aí é muito importante essa característica, quer dizer, individualistas, hedonistas, irresponsáveis, e somos também altamente consumistas. Né? Esse é um dado muito importante dentro da teoria do Bauman, que subjaz esses temas todos. Altamente consumistas. Ou seja, nós compramos tudo. E compramos e trocamos e compramos, estamos mais rodeados de objetos do que de fato de nós, de pessoas. Se a gente parar para pensar, nós compramos muitas vezes não o objeto porque precisamos dele, mas compramos o significado que ele traz para nós. Por exemplo, a gente se sente incluído socialmente quando pode mostrar que está sempre em rede, que a gente está sempre trocando celular. Quando a gente pode mostrar que a gente está sempre fazendo uma viagem internacional. Isso é um processo que as pessoas chamam de processo de inclusão hoje na modernidade. Você se sente no meio e você se sente bem se você está assim. Né? Você não malha para cuidar só da sua saúde, você malha para ser consumido. Como assim consumido, professora? Para todo mundo ficar olhando o seu Instagram, o seu Facebook. Né? Você tem que estar bem. Né? Então, quer dizer, você não se contenta só em comprar o seu carro para a sua família, para você, para o seu trabalho. Você se contenta em comprar o seu carro para o outro ver que você tem. E isso é uma sociedade de valores altamente consumistas. Nós nos transformamos em mercadoria. Por quê? Porque a gente passa a viver aquilo. É como se a gente não vivesse mais sem.
Então, muitos de nós têm esses hábitos, são muitos, é um exército, né, inteiro. E aí, e valores como a solidariedade? Né? Onde é que ficam nisso? Ora, uma sociedade como a nossa, que é altamente individualista, que tem, de certo modo, volta-se para o consumismo, não quer ser responsável por nada, nós geramos vários problemas. Primeiro, por que a solidariedade fica em segundo plano, né? Ora, porque se somos individualistas, somos capazes de perceber uma ação de violência sem que nós possamos agir. Não precisa falar só de hoje. Você pode falar sobre o índio Galdino, aquele índio de Brasília que foi queimado, né, vivo. E antigamente as famílias ficariam com muita vergonha de uma situação dessa. E até algumas famílias hoje. Mas já se via naquela época, porque eram meninos de classe média, né, e daí alta por aí, dali para frente, né? O que acontece? De os pais defenderem de modo ferrenho o direito de liberdade dos meninos, de não serem responsáveis por um assassinato que cometeram, por terem coisificado uma pessoa. É a transformação do homem em objeto, sociedade consumista. Como somos muito, quer dizer, isso é o individualismo exacerbado, é um exemplo. Como somos muito consumistas também, o que nós fazemos? Nós compramos e descartamos, provocamos obsolescência, aumento de lixo. Obsolescência quer dizer o quê? Envelhecimento dos produtos que temos. Nós envelhecemos sem eles estragarem. A gente arruma desculpa. Tem criança, o adolescente chega perto do pai, precisa trocar meu celular. O celular não tem problema nenhum, mas o smartphone dele, né, se não for trocado, ele morre. Então, o que acontece? A gente vai criando lixo, muito lixo. E aí, por que não somos solidários? Porque somos incapazes de pensar o futuro. Somos não solidários em relação ao futuro das pessoas, ao presente das pessoas. Nós vemos catástrofes naturais no Brasil, né? O Brasil que não tem problemas com cataclismos naturais decorrentes de abalos sísmicos, por exemplo, que não temos ainda um tsunami, não passamos por essas questões, né? Quais são as crises que nós temos no Brasil, as crises naturais nós temos? Nós temos, por exemplo, descimento de encosta, temos enchentes. A gente pode ver que isso tudo são questões que podem ser evitadas se nós tivéssemos um pensamento voltado para o outro. Então, a solidariedade indica a percepção da diferença, a percepção do outro, né? A solidariedade indica, por exemplo, eu aceitar uma política de cotas tentando me colocar no lugar do outro. E se eu fosse o outro? Porque muitas vezes nós julgamos que é uma discriminação com base no nosso próprio senso. Mas e se eu fosse negro e tivesse que sair todos os dias de casa, como é que eu seria, como eu sou recebido pela sociedade? O negro correndo na Avenida Vieira Soto, normalmente lá em Ipanema, ele é concebido como o quê? A gente já sabe, vem no nosso imaginário toda a questão, né? Ladrão, não é isso? Então, quando a gente não aceita políticas públicas, muitas vezes, nós temos uma ação, muitas vezes, individualista. Não estou dizendo que você tem que aceitar sempre, mas você tem que refletir, pelo menos, sobre isso. Tem que ter argumentos convincentes sobre isso. Não podem ser só argumentos daquilo que você olha que te prejudica. Tipo, mas a cota, eu fui prejudicado por causa da cota. Não, você foi prejudicado porque você não estudou. Porque a vaga que tinha para você era aquela para qual você teria passado. Porque as vagas podem ser cortadas por vários motivos, né? Você pode ter um orçamento previsto para um concurso X, se entender que precisa fazer uma economia, igual o TST passou essa ordem para os TRTs, né? Se entender que precisa fazer uma economia, então se você vai abrir concurso público, vou contratar de um modo mediano. Vou cortar o que estava previsto. A gente tinha uma resolução pensando X, mas vamos cortar, não estamos dando conta. E aí você vai falar, bandidos, poxa, são injustos. Não, é um interesse maior, o interesse do Estado. Bom, como eu toquei nessas questões, né? E os temas daí para frente? Porque esse aí foi um tema que aconteceu no domingo. Bom, gente, como a banca está indo daí para pior, né? Ou seja, a Fundação Carlos Chagas, a gente pode pensar em temas como, vamos supor, a gente está pensando nas características da sociedade hoje.
nós podemos pensar em como as instituições públicas, ele pode ter um tema falando sobre isso, como que as instituições públicas podem resolver diferentes conflitos sociais, né? O tema do TRE de São Paulo, por exemplo, foi mais ou menos nessa seara, falando que muitas vezes as leis não dão conta de resolver conflitos sociais. E nesse sentido, é melhor aplicar-se o princípio da equidade. Isso é Charles Taylor purinho, que é um dos teóricos por trás desse assunto, né? Nós podemos ter um tema falando sobre isso, como que a justiça pode resolver conflitos, né, numa sociedade tão diversificada como a nossa. Como? O Taylor diz o seguinte, vamos lá, Charles Taylor, que é um multiculturalista, ele diz o quê? Ele diz que numa sociedade em que... Ele fala o seguinte, que no passado as pessoas não reclamavam tanto dos seus direitos porque elas se entendiam como minorias, né? Havia um domínio de quem tinha mais poder, de quem era aceito socialmente, sobre os que eram diferentes em termos de etnia, de origem, né, religião, etc. Mas que, após a Segunda Guerra, quando emergem, né, os direitos de primeira geração, vamos dizer assim, que são levados mesmo, são mais discutidos, né, você tem uma constitucionalização desses direitos, você passa a passa a ter uma noção de direitos fundamentais e de uma ideia de igualdade, né? Então, o Taylor diz, havia uma teoria da igual dignidade que construiu várias leis, né, que embasou a construção de leis. Só que essa teoria da igual dignidade é uma teoria também falha. Por mais que ela tenha olha só, por mais que você pense na igualdade do artigo 5º, qual que é a prova do FCC que aquela igualdade do artigo 5º é válida, você é fadado a fazer uma má redação. Por quê? Porque o Charles Taylor diz, aquela igualdade que você tem, né, na base das leis, como o caso da brasileira, o Taylor não é brasileiro, atenção, hein? Como é o caso da brasileira, que você tem lá no artigo 5º, colocando as pessoas em pé de igualdade. Ele diz, essa teoria da igual dignidade é uma teoria falha, porque ela presume uma uniformização da lei, como se a sociedade fosse uniforme, e a sociedade não é uniforme. Não é uniforme. Então ele diz, neste caso, como as leis visam a uniformização, o ideal seria que as instituições, como a justiça, por exemplo, aplicassem o princípio da equidade, que o jurista fosse capaz de perceber as diferenças e aplicar ali a equidade, fazer uma adequação. Então não se trata de uma igualdade, porque ninguém é igual, né? Se trata de uma teoria da diferença, do respeito à diferença. Então, você está pensando o quê? Está pensando em instituições capazes de aplicar conceitos de diferenças para diferentes grupos, né? Até dando uma aula demonstrativa para o pessoal que vai fazer maratona de redação da FCC, eu menciono isso, eu cito um caso, por exemplo, que eu aprendi no próprio concurso da FUNAI, quando fui corrigir redações dos meninos, que às vezes você tem uma política indigenista que é aplicada para todo mundo, para tudo que é índio. Se pensa assim, pô, o cara é índio, essa política serve para todo mundo, né? E aí que está o problema, aí aumentam os conflitos sociais. Por quê? Porque dentro do mundo dos povos indígenas você tem diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes necessidades. Então você pensa uma política de saúde para os povos indígenas, por exemplo. Você pensa na tribo dos Terena, né? Uma tribo que é urbana. Olha só a ideia de índio urbano, sim, cujos problemas sociais estão atrelados a questões ligadas ao alcoolismo, violência doméstica, que são características da cidade. A política de saúde que é dada para essa tribo deveria ser repensada, ou seja, adaptada pela instituição responsável pela aplicação dessa política. A lei preza a igualdade, normal. Charles Taylor diz, ok, mas e as instituições? Elas precisam entender melhor isso aí e adaptar. Que aí você vai ter um Estado desenvolvido. E ele diz, o que você deveria fazer? A política aplicada aos Terena não pode ser a mesma política que você vai aplicar, por exemplo, para outra tribo que vive isolada, né, no meio do mato. Porque aquela tribo, de repente, não lida com álcool, né? E também não tem tantos índices de violência doméstica assim, tá? Então é outro tipo de política. Então vejam que
exatamente essas políticas de uniformização é que fazem emergir conflitos. É igual a questão das cotas, agora eu volto à questão das cotas. A questão das cotas, né, pensada pela teoria da igual dignidade, deveria se aplicar a todos os negros. Eu sou negra, mas eu sou o perfil que deveria estar dentro de cotas? Não, porque economicamente falando, né, não seria ideal. Mas eu vou criar conflito se eu entrar. Então tem que ser o quê? O ideal seria para, de repente, na hora da aplicação, a instituição pública, a universidade, fazer a aferição, né? É claro que, quando você fala em políticas de cotas raciais, por exemplo, você está falando também de um outro discurso, que não é só economia. Você está falando sobre políticas de declaração, né? Por quê? Porque no Brasil, se você, há um tempo atrás, você fazia o recenseamento, a população era assim, 60% branca, como se fosse possível. E quando você olhava para uma sala de medicina numa universidade pública, a sala de medicina toda branca. Hoje, com a política de cotas, a sala de medicina é negra. Eu posso não pegar cota para qualquer concurso, mas para diplomacia. Sim, porque raramente você tem diplomatas negros, né? Raramente a justiça tem juízes negros, a gente conhece pouquíssimos. Eu sei apontar, por exemplo, de maior monta aí, Joaquim Barbosa, né? Então, o que a gente vai vendo? A questão da adequação que ele cobra, da adequação institucional para que o Estado possa sanar conflitos. Tranquilo? Então, essa é uma dica. Depois eu vou deixar isso anotado para vocês. Aliás, está aqui no meu material anotado, vocês estão vendo aí. Outra questão também interessante, né? Além dessa questão toda, se cai um tema sobre consumismo. Pode, Zygmunt Bauman, né, que vai trabalhar com consumismo na era atual, obsolescência, tem a ver com sustentabilidade, sim, quando nós não pensamos o futuro, né? Por quê? Porque somos de uma geração altamente consumista, produtora de lixo em grande escala, uma sociedade que não se preocupa muito com, vamos dizer assim, com o futuro, tá? E se você vai falar sobre, vamos supor, sobre o que está acontecendo agora, né? O mundo está se tornando cada vez mais radical, vamos supor, nós estamos nos tornando totalitaristas e fascistas, né? A gente viu conflitos que emergiram aí na época eleitoral, estamos vendo nos Estados Unidos a emergência do presidente Trump, estamos vendo um discurso no Brasil muito forte, né? Para a emergência de candidatos totalitaristas ao poder, e isso aí tudo é discutido como dentro dessas questões, né? São os mesmos valores, individualismo, não reconhecimento da diferença, tá certo? Não percepção do outro, irresponsabilidade, porque uma sociedade totalitarista, às vezes ela vive para o bem dela, e ela muitas vezes finge não ver o que acontece com o outro. Nós vimos durante a ditadura o que aconteceu no Brasil, né? A Alemanha assistiu depois, calada e envergonhada, o que aconteceu com ela. Muitas vezes nós exigimos direitos e notamos que haverá prejuízo desses direitos, depois não assumimos a responsabilidade, né? Brasil, por exemplo, de vez em quando dá umas coisas assim, mais ou menos por esse lado. As pessoas brigam por umas coisas, visando muitas vezes a sua ida para Miami, o discurso é muito esse mesmo, né? E se esquecem de grandes questões. E depois vêm as coisas irem para o buraco e ficam com vergonha. Por quê? Porque nós fugimos da responsabilidade, nós não assumimos responsabilidades. É característica da nossa época, tá bom? Mas está listado para vocês aí uma série de itens a mais que eu coloco, mas não deixem de ler os do meu artigo anterior, tá? Beijo grande para vocês. Espero que no dia 12 também façam ótima prova.